Ok, muito boa tarde. Portanto, hoje vamos continuar com as conversas com os candidatos da lista EM. E neste caso, portanto, temos o professor Leonel Pereira, que é professor associado com a agregação do Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra. E, portanto, ele vai-nos dar uma visão do departamento ao nível de diferentes tópicos que vão desde o ensino à investigação, às infraestruturas, etc. Eu dou a palavra ao professor Leonel Pereira para falar, portanto, sobre os tópicos que acho convenientes dentro desta temática. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade que o colega João Rodrigues me está a dar para falar um bocadinho sobre o meu departamento, sobre as nossas várias atividades, começando exatamente pela parte que é, julgo eu, uma das partes fundamentais que o departamento tem, que tem a ver com o ensino, propriamente dito. Como muitos outros departamentos, o Departamento de Ciências da Vida possui diversos níveis de ensino, graus de ensino. Naturalmente, o que tem mais alunos são as diferentes licenciaturas que o nosso departamento tem. Portanto, nós basicamente temos a licenciatura em Biologia, a licenciatura em Antropologia, a licenciatura em Bioquímica e, mais recentemente, inaugurado neste ano letivo, a licenciatura em Biologia Marinha no novo campus da Universidade de Coimbra, na Figueira da Foz. Eu estive envolvido, juntamente com os outros colegas de departamento, que são biólogos marinhos, portanto, mais ligados ao mar, que era qualquer coisa que eu sentia falta dentro do meu departamento, é não haver uma licenciatura, porque já tínhamos um mestrado, tínhamos e temos um mestrado em Biologia Marinha e Alterações Globais, mas de facto era difícil justificar perante as outras ofertas que existem em Portugal de uma licenciatura em Biologia Marinha, pelo facto da Universidade de Coimbra não estar propriamente numa cidade, numa zona costeira. Somos banhados simplesmente, e não menos importante, Rio Mondego, mas não propriamente o mar. Um, com esta possibilidade de criarmos um quinto campus da Universidade na Figueira da Foz, do qual eu também ajudei a desenvolver e a criar, portanto, arrancou este ano letivo a primeira licenciatura em Biologia Marinha da Universidade de Coimbra. Eu, neste momento, sou coordenador de mestrado em Biodiversidade e Biotecnologia Vegetal. Anteriormente fui coordenador da licenciatura em Biologia e, portanto, qualquer destas tarefas são de vital importância para as atividades letivas dos departamentos, apesar de dar imenso trabalho, ou seja, é qualquer coisa que nos rouba imenso tempo, mas a atividade foi qualquer coisa que eu tive muito gosto em realizar, que tenho ainda muito gosto em realizar, ou seja, nós conseguimos ter uma percepção do funcionamento das licenciaturas e dos mestrados de uma maneira completamente distinta daquela que teríamos só como docentes ou como investigadores. Para além destas formações, é óbvio que temos vários mestrados, alguns deles que eu já falei, mestrado em Biologia Marinha, mestrado em Biodiversidade e Biotecnologia Vegetal, do qual eu sou o coordenador. Há muitos outros mestrados, e portanto poderia estar aqui a tarde inteira a falar dos mestrados que temos. Aliás, neste momento temos mais mestrados do que, por vezes, há a sensação que há mais mestrados do que alunos para frequentar. Felizmente nós não padecemos desse problema de falta de alunos, tanto nas licenciaturas como nos mestrados, o que leva a uma questão muito importante se nós temos um número de docentes adequado para lecionar para dar esta formação. E é óbvio que não temos. Não temos o número de docentes, é qualquer coisa que nos carece de ter mais docentes para nos apoiar nesta atividade e até há pouco tempo, ou melhor, até à atualidade, temos o apoio de muitos de investigadores e, como nós sabemos, os investigadores, muitos deles têm contratos precários e muitos deles estão a finalizar o seu contrato exatamente no final deste ano, em dezembro, e, portanto, nós atravessamos um grave problema de distribuição de serviço docente, porque estes investigadores, estes colegas investigadores, para além de fazer investigação, que é a sua principal atividade, apoiavam-nos a lecionar partes de unidades curriculares, o que
está a causar um grave problema de distribuição de serviço e está a subcarregar os docentes de carreira que atualmente fazem parte do corpo docente do Departamento de Ciências da Vida. Eu julgo que esse é um problema muito grave que a Universidade de Coimbra está a atravessar, o nosso departamento, o Departamento de Ciências da Vida em particular, e é com uma grande tristeza com que eu lido diariamente com estes colegas, que eu vejo diariamente, e que todos manifestam a ansiedade enorme que têm de estarem em risco de ficarem desempregados. É inadmissível que pessoas com elevadíssima formação, elevadíssima qualidade que eles têm, que sejam colocados nesta situação. É inadmissível que a Universidade de Coimbra não olhe para estes casos, não tente ajudar a resolver a situação destes colegas. Portanto, nós na lista M tudo estamos a fazer e tudo faremos no futuro para minimizar as consequências desta situação. É óbvio que temos recursos limitados, temos possibilidades limitadas, mas manifestamos aqui a nossa solidariedade a todos estes colegas que atravessam um período muito complicado da sua vida. Falando um pouco relacionado com este assunto, que é a investigação que é realizada no Departamento de Ciências da Vida, em particular, são áreas de investigação muito vastas, porque o nosso departamento resultou da fusão de três departamentos anteriores, que era o Departamento de Zoologia, Departamento de Botânica e Departamento de Antropologia, mais Departamento de Bioquímica. E, portanto, nesta fusão dá logo para perceber que nós lidamos com muitas áreas de conhecimento, mas todas ligadas às ciências da vida. Uns mais à área natural, mais à agricultura, mais ao mar, no caso dos colegas, e o meu caso em concreto, ligado ao mar, porque sou ficologista como especialidade, ou seja, a minha área de investigação são as algas, sobretudo as algas marinhas, mas recentemente também passei a lidar o grupo das algas microscópicas, da água doce. Estou ligado também à Algoteca de Coimbra, à COI, a maior coleção de algas doce do mundo. E tudo isto obriga a que haja uma repartição do nosso tempo, ou seja, eu tenho que ter tempo para dar as minhas aulas, ter tempo para fazer a minha investigação, ter tempo para orientar os meus alunos de mestrado e doutoramento, e começa a ser complicado conseguirmos gerir esse tempo. Também temos de dar tempo à nossa vida privada, à nossa família, às nossas atividades desportivas, porque nós temos que manter a nossa sanidade mental juntando esta atividade física. Portanto, torna-se complicado gerir isto tudo. Em relação à progressão na carreira, é um assunto que nós temos discutido internamente na lista EM e, de facto, parece-nos, isso varia um bocado de departamento para departamento, de faculdade para faculdade, mas parece-nos que o número de professores em topo de carreira não corresponde àquilo que era suposto acontecer, os 15% relativamente aos professores associados. E, portanto, é qualquer coisa que a Universidade de Coimbra também que tenha que acautelar para promover estas progressões de maneira a atingir os rácios que os estatutos dizem. E eu, nesse aspecto, acho que a maneira correta é fazê-lo pelo mérito absoluto. Eu acho que essa é uma regra que eu acho que é muito fácil de entender, ou seja, as pessoas devem ter a correspondente progressão de carreira de acordo com aquilo que fazem, tanto como professores como investigadores, com o nível de publicações que têm, das atividades que têm, das coordenações que têm, e portanto acho que deveria haver aqui não um processo de análise que às vezes é um bocadito abstrata, um bocadito sem perceber quais é que são as regras, quais é que são os patamares em que a gente tem que atingir para chegar a topo de carreira, mas é qualquer coisa que eu naturalmente estou preocupado, mas não é aquilo que me rouba mais tempo. Como eu disse, eu gosto muito de ensinar, gosto muito de fazer investigação, mas neste momento da vida do departamento estou muito preocupado com todos os colegas investigadores que têm a sua progressão praticamente a findar
porque não têm contratos, portanto, têm contratos precários e, portanto, é muito complicado. Para nós percebermos, tentamos nos pôr no papel deles para perceber a ansiedade que nos iria criar. Obrigado pela apresentação que fez. Eu talvez podia aqui colocar-lhe uma questão sobre algumas coisas que referiu. E tem a ver, uma primeira questão tem a ver com as infraestruturas. Se acha que as infraestruturas existentes, nomeadamente de ensino e de investigação, são suficientes? E eu particularizava também para o aspecto do Campos da Figueira, da Foz. Eu tenho visto que têm sido desenvolvidas obras num ou noutro edifício, mas gostava de perceber se de facto aquilo que tem sido disponibilizado tem sido suficiente para, portanto, o desenvolvimento. Não queria, se calhar, se não quiser falar sobre o campus de uma forma geral, falar pelo menos sobre os aspectos que têm a ver com os vossos cursos. Ok, que as infraestruturas nunca são as suficientes. Eu acho que isso é um problema transversal à universidade toda. Ahm, mas julgo que o Departamento de Ciências da Vida padece particularmente esse problema, porque quando eu fiz parte da comissão executiva do ex-Departamento de Botânica, juntamente com a professora Helena Freitas e com o professor Joaquim Vicente, eh, eu estive presente na reunião com a equipa reitoral da altura, que já foi há bastantes anos atrás, e foi-nos prometida a instalação do nosso departamento na antiga Faculdade de Medicina. E, portanto, essa promessa nunca foi cumprida e, portanto, nós mantivemos no Colégio de São Bento, que é atualmente a sede do Departamento de Ciências da Vida, que literalmente não tem nem a quantidade nem a qualidade de espaços para nós fazermos corretamente o nosso o desempenho, tanto de investigação como de docência. Apesar de, e mérito seja dado ao atual diretor e outros diretores que passaram pelo Departamento de Ciências da Vida, que tudo fizeram para criar condições para lecionar, ou seja, foram feitas bastantes obras no departamento, mas o espaço não estica e, portanto, grande parte das nossas aulas práticas atualmente são dadas fora do departamento. Foi por a possibilidade da criação de laboratórios específicos para uso exclusivo do Departamento de Ciências da Vida, mas no edifício do Departamento de Química da Universidade de Coimbra. Portanto, a situação dos atuais laboratórios de investigação, os laboratórios didáticos que estão instalados no ex-departamento não, atual Departamento de Química, perdão, pelo erro, mas apesar das boas condições que têm, acabam por não ser a mesma coisa de serem laboratórios de raiz feitos na sede do departamento, ou seja, no Colégio de São Bento. É óbvio que o Colégio de São Bento tem as suas limitações, é um edifício histórico, não pode sofrer alterações de raiz, só pode sofrer adaptações e muitos dos espaços para lecionar grande número de alunos são exíguos e, portanto, neste momento está em obras o laboratório, não, o anfiteatro número 3, que é o ex-anfiteatro do Departamento de Botânica, que é um dos anfiteatros mais bonitos que eu conheço na Universidade de Coimbra e, portanto, precisa ter cuidados em termos de arquitetura, de manutenção do aspecto histórico, até pelas regras que não são impostas. Mas, na verdade, há uma certa limitação e, portanto, só dizer que agradeço o cuidado que o atual diretor tem tido a desenvolver a procura de investimento e de verbas necessárias para criar condições no nosso departamento, fazendo adaptações, mas continuamos a precisar de mais, porque nós, o Departamento de Ciências da Vida, só para terem uma ideia, acho que alguns colegas na Universidade de Coimbra não têm essa noção, nós temos basicamente um corpo docente e um número de alunos idêntico a uma faculdade, como no caso da Faculdade de Farmácia. Okay? Só que estamos limitados a um espaço muito reduzido comparado ao da Faculdade de Farmácia para podermos lecionar um número idêntico ou superior de alunos e ter trabalhos de investigação também ao nível que uma faculdade tem. O que eu acho que não é justo para o nosso departamento, não é justo nem para os professores, nem para os alunos, nem para ninguém.
Pois, Em de facto, relação, sim, 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 peço desculpa diga, interromper. Eu diga. estava-me a esquecer de falar do Campos da Figueira da Foz. Campos da Figueira da Foz é uma oportunidade que foi criada e que nós aproveitamos de acordo com as possibilidades que a autarquia da Figueira da Foz, em nome do seu presidente, nos possibilitou. Houve sempre um interesse mútuo em criar este campus, mas é óbvio que o campus atual é muito limitado, ou seja, também o número de alunos que iniciou a licenciatura em Biologia Marinha é um número relativamente reduzido, porque é o seu primeiro ano, foi pouco divulgado, e, portanto, as instalações que estão neste momento a funcionar no campus da Figueira da Foz são muito limitadas, que aproveitam instalações que já estavam a ser usadas anteriormente pela Universidade de Coimbra para outros fins, que estão a ser adaptadas para esta licenciatura, mas irão ser lecionados outros cursos, tanto de mestrado como de licenciatura, todos eles de uma forma mais ou menos direta ou indireta ao mar, e estão a ser feitas obras de adaptação no terminal rodoviário e noutras zonas da cidade da Figueira da Foz para criar alojamento, criar laboratórios. Isso está a ser executado nesta altura, mas as coisas levam o seu tempo. Esperemos que no próximo ano letivo as coisas estejam bastante mais avançadas em termos de instalações para nós podermos lecionar com qualidade, aquela qualidade que nós exigimos, que nós mostramos, que fazemos aqui no Polo 1 da Universidade de Coimbra, mas queremos fazê-lo também nesse novo campus da Universidade de Coimbra, na Figueira da Foz. Pois, de facto, o vosso departamento é muito grande, é maior que muitas faculdades e é muito ativo, e ainda bem. E agora com este problema, portanto, que está a ser criado com os investigadores, que dão apoio não só à investigação, como também à lecionação de algumas aulas, isso de facto está-se a tornar um problema. Referiu aí um aspecto de progressão na carreira por mérito absoluto. Claro que eu próprio, na lista EM, defendo isso. Acho que, de facto, a melhor forma de progressão na carreira seria o modelo anglo-saxónico, que também é usado, portanto, no Brasil e noutros países. Eh, Só que, de facto, isso não é permitido atualmente pela nossa legislação. Claro que nós, lista EM, e a Universidade de Coimbra poderia liderar esse, esse discurso, essa conversa, esse tema, que não é novo. Já houve pessoas na Universidade de Coimbra no passado que defenderam, portanto, esta forma de progressão por mérito absoluto, mas de facto eu acho que é o melhor sistema. Basicamente era isto, não sei se tem mais alguma questão que querem introduzir relativamente Não, ao foi um seu prazer departamento. ter esta conversa com o líder da lista EM e estamos cá para trabalhar, para levar avante as nossas ideias, a nossa maneira de pensar, a nossa força, e esperar que esta é que é a situação mais preocupante que agora estamos a atravessar com os nossos colegas investigadores, se possa resolver com a maior brevidade possível, porque isso seria bom para eles, para nós, para o departamento, para a universidade, para toda a gente. Ok, prazer é meu ter uma pessoa como colega, Leonel Pereira, uma pessoa extremamente ativa, um excelente professor e um excelente investigador de reconhecido mérito, e o prazer é meu e da lista M em o ter, portanto, na nossa lista. Ok, Muito muito obrigado. obrigado. Boa Foi um tarde. gosto. Boa tarde.